Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é dia 8 de dezembro de 2023. Comemoramos hoje a solenidade da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. O evangelho que a igreja nos propõe nessa solenidade tão importante, na qual celebramos um dogma da igreja, o evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Este conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tota pulcra es Maria, et immacula originale non est in te. Sois toda pura, ó Virgem Maria, e em vós não há sinal da mancha do pecado original. Tota pulcra es Maria, tota pulcra. Hoje celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. Toda pura, tota pulcra, vai dizer a liturgia da igreja. Sem pecado, virgem no corpo e na alma, sem pecado, concebida sem pecado. Por que Nossa Senhora foi concebida sem pecado? Queridos, para entendermos o porquê que Deus quis operar esse milagre de fazer com que a Santíssima Virgem fosse concebida imaculada, a gente precisa entender, em primeiro lugar, como que o nó foi dado. Sim, porque foi dado um nó chamado pecado. O pecado é um nó, no sentido de que é um problema. Imagine você um nó dado e que ninguém consegue desdar esse nó. Um nó muito, muito bem dado que ninguém consegue desdar esse nó. É o pecado. O pecado é um nó espiritual. É um problema espiritual. Como que você desdá um nó? Você faz o caminho inverso. Para você desdar um nó, você tem que fazer o caminho inverso do nó. E foi exatamente isso que Deus fez. Sim, certa vez, havia uma mulher virgem, desposada com um homem, que era imaculada. Essa mulher foi visitada por um anjo. Qual o nome dessa mulher? Certamente você disse, Maria Santíssima. Não, o nome dessa mulher é Eva. Sim, Eva. Eva era uma mulher. Ela era virgem. Foi visitada e era desposada com um homem chamado Adão. Ela foi visitada por um anjo. O nome desse anjo era Lúcifer, um anjo decaído. E Eva era
imaculada. Eva não tinha pecado, não tinha mácula. Porque o pecado original ainda não havia sido concebido. Ela não havia cometido ainda o pecado da primeira desobediência a Deus. Ela não havia ainda comido o fruto da árvore proibida, a árvore da vida. Então era uma mulher imaculada, virgem, desposada com um homem, que foi visitada por um anjo. E assim entrou o pecado no mundo. Assim foi dado esse nó chamado pecado. E por causa do pecado, o homem e a mulher foram afastados de Deus, perderam o paraíso, foram lançados à terra, foram sobrecarregados por maldições e as portas do céu estavam fechadas para todo o gênero humano. Esse é o nó do pecado. Para desdar esse nó do pecado, Deus quis fazer o caminho inverso. O caminho inverso. Primeiro Deus trouxe o homem, depois Deus trouxe a mulher. Ele fez agora o caminho inverso. Ele precisava de uma nova criação, restaurar a criação. Mas não seria criando um novo homem, mas seria se fazendo homem, sendo Deus, é claro, Deus sempre Deus. Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus, não é criatura, Jesus é o Criador. Mas ele queria se fazer homem para refazer, para fazer novas todas as coisas. Como ele vai dizer no Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas. Então ele faz o caminho contrário. Ele começa a desdar esse nó. Em vez de vir primeiro o homem, agora vem primeiro a mulher. E precisa ser uma mulher imaculada, que vai ser visitada por um anjo chamado Gabriel. Uma mulher virgem, desposada com um homem, que não se chama mais Adão, mas que se chama José. Deus começa então a desfazer o nó. E o nome de Eva, ao contrário, ave. O anjo diz, Ave Maria, cheia de graça, gracia plena. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Dominus tecum. Por que Deus é com ela? Porque ela é gracia plena, ela é plena da graça. Mas onde está a plenitude das graças da Santíssima Virgem? A plenitude das graças da Santíssima Virgem está lá na sua Imaculada Conceição. Sim, amados, Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. É a solenidade que celebramos hoje. Na Imaculada Conceição de Maria, Deus começa ali a operar a nossa salvação. Porque aquele vaso que haveria de conter a Jesus precisava ser um vaso puro. Jesus é Deus, Jesus é luz, e luz não pode habitar em trevas. Jesus precisava habitar no útero de uma criatura sua completamente pura. Tota pulcra es Maria. Sem a mancha do pecado original. Et macula originale non est in te. Tota pulcra, toda pura. E o Beato Dante Stocco vai dizer que Jesus antecipa os méritos da sua paixão, os méritos da sua cruz. O Senhor antecipa para a Imaculada Conceição de Maria. Quando o espermatozoide de São Joaquim, pai da Santíssima Virgem, encontra o óvulo de Santana, mãe da Santíssima Virgem, e a fecundação, gerando ali um zigoto. O zigoto que é a primeira célula humana, o zigoto que seria a Santíssima Virgem. Quando forma o espermatozoide, fecunda o óvulo, Deus põe a alma. E aí está formado o zigoto. Naquele momento que Deus pôs a alma, a Santíssima Virgem, naquele zigoto que se formava, ele antecipou os méritos da paixão de Cristo e impediu que a mancha do pecado original atingisse o Imaculado Coração de Maria. O pecado original é o pecado que herdamos dos nossos pais. O pecado que veio desde Adão e Eva como maldição a todo o gênero humano. Essa maldição não chega a Nossa Senhora. Por isso ela vai dizer em Lucas 1, quando ela visita a Santa Isabel, ela vai dizer a partir do Lucas 1, a partir do versículo 39, minha alma exulta em Deus meu Salvador. Como que Deus é o Salvador da Santíssima Virgem se ela é imaculada, nunca pecou? Ele é só porque existem duas maneiras de você salvar uma pessoa de uma doença. Ou você dá um remédio para a pessoa que está contaminada por uma doença, ou você dá uma vacina para que a pessoa não se contamine pela doença. E assim Deus salva a Santíssima Virgem, dando ela uma vacina. Assim então Deus antecipa, pelos méritos da sua paixão, e aplica a sua salvação à Santíssima Virgem como uma vacina do pecado. Aquele vaso que haveria de conter o autor da glória tinha que ser um vaso imaculado, sem pecado. Então Deus começa a desdar o nó. No ano de 1854, o Santo Padre, o Papa Pio IX, declara a Imaculada Conceição de Maria como dogma de fé. Dogma de fé é aquilo que é essencial para um católico. Para ele professar a fé católica, ele precisa crer que Nossa Senhora é Imaculada. Porque ele precisa crer que para estar unido a Jesus tem que ser todo puro.
Ele tem que ser todo santo. Por isso que Nossa Senhora é Imaculada Conceição. É por isso que nós católicos precisamos crer no dogma da Imaculada. Porque ninguém se uniu tanto a Jesus como Nossa Senhora. Ninguém pode se unir a Jesus em pecado. E aqui está a grande pregação de hoje. Precisamos estar puros como Nossa Senhora. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Precisamos ser puros. Essa é a vontade de Deus a vosso respeito, que sejais santos. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Precisamos ser santos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos como o Senhor, teu Deus, é santo. Precisamos ser puros. Existem duas maneiras de ser puro. Duas maneiras. Ou você nunca perde a sua pureza batismal, ou você nunca cai no pecado, permanece com a sua alma, com aquela graça batismal, com aquela alvura batismal, com aquela roupa branca do batismo imaculada, sempre branca, nunca cai em pecado. Ou se infelizmente você sujou a sua roupa branca do batismo com a lama do pecado, você precisa alvejá-la, o alvejante da penitência. Por isso hoje, quando celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, olhamos para Nossa Senhora toda pura e toda santa, pura antes, depois, virgem antes, durante e depois do parto, virgem no corpo e na alma, toda pura e toda santa desde a sua concepção. Olhamos para Nossa Senhora, percebemos o quanto nós precisamos crescer espiritualmente, quanto nós precisamos nos purificar. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que se você pudesse escolher como seria a sua mãe, imagina você como seria a sua mãe. Você ia escolher uma mãe rica, uma mãe poderosa, uma mãe sábia, uma mãe com saúde, uma mãe bonita, não é? Você escolher a melhor mãe. Jesus escolheu a mãe dele, por isso ele caprichou em Nossa Senhora, desde a sua concepção, acumulando de graças. Mas Jesus também escolheu os filhos dele. Ele escolheu você. Ele quer caprichar em você. Deixe-se educar pela sua mãe. Em João capítulo 19, versículo 25, Jesus olha para os pés da sua cruz e vê ali a Santíssima Virgem e São João Evangelista. Ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Olha para Nossa Senhora e diz: eis aí o teu filho. Hoje celebramos Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A Santíssima Virgem, Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição que apareceu no Rio Paraíba. Por isso a igreja celebra Nossa Senhora aqui no Brasil com o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Assim Jesus está mostrando que a Imaculada é a mãe do Brasil. É como se Jesus, olhando aos pés da cruz, na pessoa de João, visse a nação brasileira e dissesse: eis aí a tua mãe, a Imaculada Conceição. Vocês têm uma vocação, serem puros como Nossa Senhora, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Portanto, meus amados, nessa solenidade da Imaculada Conceição, peça à Santíssima Virgem a graça de ser puro, santo, imaculado. Mas é impossível para mim ser puro, é impossível para mim ser santo, é impossível para mim ser imaculado. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, versículo 37. A Deus nenhuma coisa é impossível. Na solenidade da Imaculada Conceição, aí está a nossa meta. Sermos imaculados como ela. Não fomos concebidos imaculados, infelizmente pecamos. Mas como eu disse, quando uma pessoa tem duas formas de salvar alguém que está doente. Ou você dá a vacina para que a pessoa não adoeça, ou você dá o remédio para ela que se cure do pecado. Estamos maculados, estamos sujos de lama. Precisamos nos tornar imaculados como Nossa Senhora. Se agarre na barra da saia da mãe. Peça à mãe que o filho atende. Pede a Nossa Senhora que te ajude. Consagre-se a ela. E peça a ela a graça de imitar as virtudes. De ser imaculado. E assim como ela rogou pelos noivos das bodas de Caná, ela vai rogar por você. E assim como Jesus transformou, pela intenção da Santíssima Virgem, a água em vinho,
Ele há de transformar também os nossos vícios em virtudes, a nossa miséria em santidade, o nosso nada em amor. Desde que estejamos dispostos a lutar, a combater, a encher as talhas de água. Por isso, mãos à obra, arregaça as mangas e vamos lutar para sermos santos. Vamos lutar para ser imaculados. Ainda que para nós seja impossível, para Deus não é. Lucas 1,37. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Deus te abençoe. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. E viva Maria Imaculada!